Olá, pessoal. Aqui é o Harry Sultan e tenho boas notícias para vocês. Agora, eu não assisti a este vídeo, mas a partir dos gritos e berros de todos esses propagandistas islâmicos, acho que Suella Braverman fez um discurso muito forte e muitos desses islamitas não estão satisfeitos com isso. O que ela disse? Vamos verificar isso já. Mas eu só quero dizer que este tem sido um dos maiores objetivos de ativistas anti-islamistas como eu. Eu não quero ser a única pessoa, ou não quero que alguns ex-muçulmanos sejam as únicas pessoas que estão falando sobre os perigos do islamismo no Ocidente. Queremos que políticos, acadêmicos ou celebridades mainstream reconheçam a ameaça do islamismo que todos os países ocidentais estão enfrentando no momento. Esse sempre foi nosso maior objetivo. Na verdade, essa é a razão pela qual eu realmente me aproximei de Tommy Robinson inicialmente, porque quando olhei para ele, eu fiquei tipo, ele está dizendo tudo que pessoas como nós vinham dizendo por muitos anos. Ele, na verdade, começou bem antes de mim, mas tem algo estranho no Ocidente, que quando um ex-muçulmano ou uma pessoa marrom fala algo sobre o Islã, sim, nós somos ignorados, mas não somos acusados de racismo ou não somos atacados da mesma forma se uma pessoa branca disser as mesmas coisas sobre o Islã. Então, quando Tommy Robinson começou a falar sobre isso, sim, ele foi vilipendiado, ele foi atacado, ele foi ostracizado, mas a verdade sempre vence no final. E é por isso que Tommy Robinson, eu acho, é o maior ativista no Reino Unido no momento. Mas ele não é o único. Outras pessoas estão começando a falar sobre isso também. Sempre foi claro que Suella Braverman, por alguma razão, também queria reconhecer os perigos do islamismo, mas sendo uma política mainstream, ela obviamente sempre teve que moderar suas palavras, mas parece que isso acabou. Então, dê uma olhada nisto. Então, Dili Hussein acabou de twittar isso, ele está citando Suella Braverman. O que acontece se o Reino Unido cair nas mãos do fundamentalismo muçulmano? Nossos sistemas legais são substituídos pela Sharia e nossas capacidades nucleares se concentram em um regime não muito diferente do Irã de hoje. Ele cita Suella Braverman e mostra uma foto da bandeira de Israel. Até onde eu sei, os israelenses não estão dizendo isso. Eles precisam de Sharia judaica no Reino Unido, judeus israelenses ou judeus em geral. Eles mantêm sua identidade cultural ou religiosa, mas não vão lá e rasgam o tecido da sociedade. A comparação é falsa, mas novamente Dili Hussein é um propagandista islamista. Essas pessoas nunca se olham no espelho, sempre apontam dedos para outras pessoas. Dili Hussein não está sozinho, Muhammad faz isso. Eles citam versos problemáticos do Velho Testamento como se os judeus estivessem trabalhando ativamente nessas passagens problemáticas. Isso não é verdade. Mas os muçulmanos defendem essas passagens problemáticas. Então não há comparação. Eu terei um problema com os judeus radicais se tentarem implementar seus valores do Velho Testamento na sociedade em geral. Aí sim eu terei um problema e então você pode ter um argumento, mas agora você não tem um argumento. Vamos ver o que os irmãos das andorinhas disseram. Este é o vídeo. Vamos ouvir o que os irmãos das andorinhas disseram sobre os islamitas estarem armados. A migração em massa é uma ameaça existencial ao nosso modo de vida, e a civilização ocidental e o público, seja nos Estados Unidos da América ou no Reino Unido, votou repetidas vezes para detê-la. No entanto, há alguma esperança. A maré desta guerra virou como Você vê como não podemos falar sobre a ameaça do islamismo isoladamente sem mencionar a migração em massa que temos financiado. Essas duas coisas são indissociáveis. É bastante claro que a Irmandade Muçulmana tinha um plano. Brigitte Gabriel expôs isso muitos anos atrás, como eles tinham em seu estatuto ou no manifesto que iríamos contratar pessoas proeminentes para disseminar a propaganda islamista. Vamos inundar os países ocidentais com muçulmanos e esperar que muitos de nossos próprios islamistas radicais e jihadistas também se infiltrem. A migração em massa e o islamismo estão interligados, por isso é necessário abordá-los em conjunto. Sim, nem toda migração em massa está vinculada ao islamismo, mas a ameaça do islamismo está ligada à migração em massa, se isso faz sentido. como Churchill disse, isso não é o fim. Isso nem mesmo é o começo do fim. Talvez seja o fim do começo, graças ao Trump. A liberdade de expressão, apesar de todas as suas falhas, está em ascensão. A velocidade com que as políticas institucionais do Day e Woke estão desmoronando está acelerando. E a má conduta do governo e a falsidade do Estado administrativo estão sendo expostas com regularidade frequente. O consenso predominante de que o multiculturalismo era apenas um benefício
está se desfazendo rapidamente, juntamente com muitas ideologias de extrema esquerda. Né? Não é incrível que pessoas morenas como ela, como eu, somos as que estamos dizendo que não precisamos desse DEI? Não é necessário afirmar constantemente que o multiculturalismo sempre funciona, pois nem sempre é o caso. Sim, geralmente funciona, mas não devemos ignorar o problema e aceitar todas as culturas de braços abertos. Eu já usei esse exemplo antes. Se existe uma cultura onde o sacrifício humano é prevalente, você convidaria essas pessoas em nome da igualdade no tratamento de todas as culturas? Seguir a cultura na qual você nasce é algo inato na psique humana. Independentemente de quem você seja, é comum seguir sua cultura nativa, a menos que haja uma reeducação cultural completa, como no caso de ex-muçulmanos. Nós crescemos no Islã. Identificamos problemas dentro do Islã e então nos afastamos dele. Esta é a razão pela qual muitas muçulmanas, como Bushra Sheikh, nem mesmo usam hijab. Ela realmente tirou o hijab, elas não podem ter essa conversa consigo mesmas, elas não conseguem reconhecer esses problemas no Islã, e é por isso que se apegam à sua identidade cultural e acabam defendendo sua ideologia vil. Eu não sei, não posso dizer se estão fazendo isso voluntariamente ou por ignorância, não posso apontar, mas acho que isso é irrelevante. O que importa são as consequências de suas ações. Se são muçulmanas de batom, propagandistas islamistas ou muçulmanos liberais, não importa. Qual é o seu entendimento ideológico do Islã? É o que importa. Quais são as consequências agora? Muçulmanos de batom, islamistas radicais, todos estão causando um impacto negativo na sociedade ocidental. E isso é preocupante, né? Acredito que é sobre isso que esse ULLA está falando. O pensamento progressista está perdendo. Está perdendo com os jovens, está perdendo com os mais velhos, está perdendo com trabalhadores de colarinho azul e branco. E, em vez disso, está sendo forçado a se esconder nos enclaves liberais de Islington e São Francisco, onde choram pela queda de Justin Trudeau, pela queda da popularidade de Starmer e pela derrota de Kamala Harris. A reeleição de Donald Trump pelo povo americano anuncia que esta guerra é vencível. Sim, questões-chave surgirão. Isto inspirará cidadãos de outras nações presas nesta ideologia política de extrema esquerda a seguir o exemplo. Mais importante ainda, o que acontecerá no Oeste se isso não acontecer? O que acontecerá se a democracia for de fato frustrada pela classe política existente? Isso será o fim do Oeste. Isso será o fim da civilização ocidental como a conhecemos. Talvez seja assim que todas as grandes coisas devem chegar ao fim. Quero dizer, o Império Romano caiu. Espero que isso não aconteça. Eu sempre disse isso. A civilização ocidental é a maior. A humanidade já surgiu. Mas isso não significa que não possa ser substituída um dia por algo melhor. Eu não sei o que seria, eu não consigo prever. Uma civilização que valoriza os direitos humanos, a democracia, a liberdade de expressão. Essas coisas são muito difíceis de administrar, né? Se você é um Estado ou um governo, mas o Ocidente conseguiu fazer isso por pelo menos um século, você pode começar um pouco mais atrás do que isso, mas pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, estamos vivendo nos melhores tempos. Nunca experimentado pela humanidade. Mas agora, no virar deste século, o Ocidente começou a perder seu caminho por causa de um grande erro. Eles pensaram que todas as culturas são iguais, devemos tratar todos os humanos igualmente, deveria haver igualdade e equidade, mas não devemos tratar todas as culturas igualmente. Nem todas as culturas, todas as ideologias são iguais. O comunismo não é igual ao mundo livre, o islamismo não é igual à civilização ocidental, não é. E esperar que pessoas que vêm dessas culturas, de alguma forma, se assimilem, se integrem e adotem seus valores e não tentem substituir seu sistema, que acontece de ser o melhor sistema que a humanidade já inventou. Isso é um erro. O vice-presidente J.D. Vance disse na Conferência Conservadora Nacional, na qual também falei no verão aqui em DC, que o Reino Unido seria a primeira nação islamista com armas nucleares. Quando J.D. Vance disse isso, muitos levaram como piada, talvez até ele mesmo. Porém, como dizem, sempre há alguma verdade por trás de uma brincadeira. Havia muita verdade nisso. Não afirmo que acontecerá amanhã, mas muitos cometem o erro de que, para ganhar eleições ou para poder mudar um sistema, você precisa ter mais do que 51%. Não é assim que a democracia representativa funciona.
Por exemplo, no Reino Unido, nas últimas eleições recentes, havia muitos distritos eleitorais onde o trabalhismo ganhou muitas cadeiras em áreas dominadas por muçulmanos, e como resultado, o Partido Trabalhista tem que apaziguá-los, eles têm que dar algo em troca. É por isso que eles têm essa ministra da Justiça chamada Shabana Mahmood. Você sabe, ela se opôs à ideia de dar prisão perpétua para gangues de estupradoras paquistanesas, citando que isso só vai agravar o problema. Shabana Mahmood, ela é muçulmana, que conveniente. Portanto, não é necessariamente verdade que você precisa de 51% para derrubar um sistema. Se você representa de 15% a 20% da população, pode ter uma enorme influência nas políticas e no futuro político do seu país. E os muçulmanos, que atualmente representam 6,5%, é apenas uma questão de tempo até que se tornem de 15% a 20%. E não é apenas através das urnas, eles também têm um significativo poder de rua que intimida muitas pessoas, como vimos na esteira dos distúrbios de Southport. Eu não acho que ele estava totalmente brincando. Sim, eu concordo. É impossível que, daqui a 20 anos, seja o Reino Unido, e não a China ou a Rússia, que emergirá como a maior ameaça estratégica para os Estados Unidos da América, nascida de um relacionamento quebrado e de uma liderança fraca. O que acontece se o Reino Unido cair nas mãos do fundamentalismo muçulmano? Nosso sistema legal é substituído pela lei Sharia e nossas capacidades nucleares se investem em um regime não muito diferente do que o do Irã hoje, independentemente de se pensar que este é um resultado realista. O que eu não acho, né, não deveríamos ter a coragem de fazer essas perguntas e olhar para onde nosso país está indo. Felizmente, a maré está começando a virar em direção à liberdade, se o renascimento da liberdade. Se a retomada da liberdade falhar nos Estados Unidos da América, todos perderemos de forma irrevogável, com tecnologia, IDs e moedas digitais controláveis, e o poder absoluto das instituições globais. Acho que ela aborda outros tópicos depois disso. Isso é brilhante, pessoal. Isso é brilhante. Suella Braverman é uma ex-secretária do interior e tinha um futuro promissor quando foi demitida por Rishi Sunak, o invertebrado Rishi Sunak, porque ela mencionou gangues de estupradores paquistaneses e ela pagou um preço muito alto. No entanto, ela foi à posse de Trump recentemente, então acho que ela receberá o apoio de Trump em algum momento. E se eu fosse um cidadão britânico, adoraria votar nela. Prefiro ela ao Nigel Farage. Ele é decepcionante. Nigel Farage insultou Tommy Robinson mais uma vez, sem perceber que não há nada de especial sobre si mesmo. É a narrativa que ele está propagando que é muito popular. E quem é o rei dessa narrativa? Tommy Robinson? Entendo que você não possa apoiá-lo ou endossá-lo, mas pelo menos não o despreze. A eleição geral do Reino Unido está a 4 anos de distância. Muita coisa pode acontecer nesse período. Atualmente, Nigel Farage está nas nuvens, pois em algumas pesquisas, seu partido é o mais popular no momento. Se as eleições gerais fossem hoje, o Partido Reformista de Nigel Farage provavelmente conquistaria muitos assentos. Acho que você está sonhando alto. Ele pensa que é o tal, mas não é. É a narrativa. É essa narrativa de que precisamos agir contra o crescimento da ameaça islamista ou da migração em massa. Essa é a narrativa. Essa é uma narrativa muito poderosa. E é essa narrativa que está atraindo as pessoas. Não é sobre a personalidade de Nigel Farage. Ninguém liga pra ele. Então acho que ele vai cometer muitos erros estratégicos e esse vazio será preenchido. E acho que um mais novo, né, um mais sensato, um novo partido político surgirá, mais ligado à realidade. Muita coisa pode acontecer em 4 anos. Quando tivermos as próximas eleições no Reino Unido, os Estados Unidos da América também estarão tendo sua eleição presidencial, então estaríamos vivendo em um mundo muito diferente. Não sabemos que impacto as políticas de Donald Trump teriam ou que tipo de América ele deixaria em 2029, mas seria um mundo muito diferente. Enfim, esta é uma boa notícia. Uma política mainstream agora não está medindo suas palavras e está chamando as coisas pelo que são, e é isso que precisamos. E este sempre foi um dos maiores objetivos de pessoas como nós. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Curta, compartilhe e inscreva-se. Até a próxima. Tchau!